Gente, o Brasil nos últimos anos, e o debate político trouxe muito à tona a figura do evangélico. Seja lá o que for esta figura do evangélico, né? Trouxe muito à tona, inclusive associado à imagem de um certo, digamos, reacionarismo de comportamento, um acirramento de posições que nós poderíamos considerar aparentemente contrárias à espiritualidade de Jesus que você está falando. Como que você vê o papel hoje de um cristão no debate e na vida política brasileira? E quando eu digo cristão, eu estou dizendo um cristão não constantiniano. Como é que fica isso? Porque a maior parte das pessoas, na tua apresentação, veem os cristãos como cristãos seguidores de Constantino. Como que você vê? Como que você enfrenta o preconceito contra o evangélico hoje no Brasil? Olha, eu criei, eu digo eu, com alguns amigos, mas eu estava à frente e fui o propeller principal do processo, a Associação Evangélica Brasileira em 1991. Por causa disso, os evangélicos não tinham um centro de convergência, completamente pulverizados. O que não fosse cristão nem espírita era evangélico por exclusão já. E o Macedo já tinha surgido e feito muitos filhotes disso que está aí. Eu reuni os líderes que eu considerava sérios dos evangélicos e aí me surpreendi, porque 70% de todas as lideranças e de todos os corpos denominacionais quiseram se associar àquela época à EVB por uma razão. Eu disse a eles, olha, se nós não definirmos hoje qual é o significado de ser evangélico no Brasil, o que será evangélico dentro de 20 anos no Brasil, o representante, o dono da sigla, a referência, o emblema, o estandarte, será o Macedo, será universal e tudo o que a eles venha a se assemelhar. O que aconteceu? Foi, desculpa, mas foi uma profecia de uma precisão absoluta. Quando eu vi, em 1998, aliás, em 94, o Macedo fez coisas horrorosas, era aquele escândalo, e todo dia era uma pocilga a respeito dos evangélicos sendo divulgada. E era verdade no Macedo e nos derivados, tanto quanto era verdade na maior parte dos evangélicos do país, que gostavam naquele tempo de me ter como representante, porque eles diziam, você é a nossa melhor cara, ou seja, eu falando de Jesus era a melhor cara que eles tinham para a sociedade, mas eles mesmos não queriam o evangelho de Jesus, e sim as práticas de barganha, porque era onde a grana vinha. E quando eu vi, e eu chamei para a gente, nós escrevemos uma declaração junta, histórica, importantíssima, definidora. E eu disse, agora está na hora de separar os meninos dos homens. Eu quero ver quem é que tem coragem para assumir isso, porque, do contrário, em 20 anos, a sigla é do Macedo. E quem tiver vergonha na cara não vai saber nem onde se enfiar. Aí eu comecei a ver o pessoal pular fora. Não, assina você nos representa, essa coisa toda, porque... E quando eu comecei a apertá-los, eles diziam, eu não posso assinar esse documento, é todo certo. Do ponto de vista do evangelho, ele está todo coerente. Esse é o problema. Mas nós não vamos assinar, senão a gente perde dinheiro. Sim. Porque o nosso povo só entende a linguagem da barganha e da troca. Então nós não podemos assinar esse documento. Foi quando eu decidi que eu iria deixar o movimento evangélico, que com efeito aconteceu em 98, para eu poder ser evangélico segundo o evangelho de Jesus e também tirar o conforto deles. Porque enquanto eu estava dentro daquilo, era uma convergência total para todos os grupos, o que dava um conforto enorme, porque para fora eu apresentava a cara do evangelho de Jesus, enquanto para dentro eles viviam no espírito da barganha. Quando eu rompi em 98, foi com essa consciência também, de que a única melhor e possível coisa que eu pudesse fazer na minha geração, neste país, era ser um evangélico segundo o evangelho, rompido com o processo corruptor
do evangelho constantiniano praticado no Brasil. E você acha que funcionou? Não vai... Não para você, pessoa, mas funcionou em termos do combate à marca evangélica? A marca evangélica vai continuar, universal? vai continuar crescendo, é um McDonald's, é um Burger King, é um negócio desse. Mac Jesus. É, Mac Jesus. Vai continuar crescendo, porque a estupidez não cessa, né? Então, cada vez tem gente nascendo para ser estupidificada nesse processo. Mas o que eu estou fazendo não visa essa geração, eu estou trabalhando para os meus netos, eu estou trabalhando lá para frente. Vai chegar uma hora, e num certo sentido já chegou, em que todos os filhos e netos dessa pastorada que lidera essa coisa toda, eles me assistem todo dia, recorrem a mim todo dia, eles estão aprendendo uma outra espiritualidade porque eles não aguentam mais. Quase toda a família de pastor tem um gay, tem uma filha lésbica, que são esmagados lá dentro no evangelicalismo constantiniano. Sim. E no evangelho de Jesus são acolhidos. Então, vai ser, à medida em que o tabu for rompido de dentro para fora, pela eclosão dessas novas gerações, haverá muito mais gente, como tem havido crescentemente, gente procurando o evangelho primitivo de Jesus.